Pedro Mariano está com a gente hoje para falar de música, MPB, o cenário novo aí também dos streamings e relembrar muita coisa boa aí nesse episódio que está super especial. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de começar mais um super papo com uma pessoa super especial aqui hoje, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, isso mesmo, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho da rede social, assim você não perde nada, nenhum papo que rola aqui todas as terças e quintas. Lembrando vocês que a gente está agora também lá no Apoia-se, isso mesmo, apoia.se/ponto de fala. O link está aí na descrição, é só você clicar, saiba como ser um apoiador do canal e ter aí vantagens, benefícios exclusivos, participar da nossa reunião de pauta, conhecer aqui os bastidores, conhecer os convidados. Estamos esperando vocês. Sem perder mais tempo, hoje o papo aqui de novo é música, com ele que nasceu num berço musical e tem transmitido aí ao longo da sua carreira tudo que ele aprendeu, né? E agora está nos ensinando muito sobre música. Pedro Mariano, que prazer te ter aqui, cara. Obrigado, Fernando. Tudo bom? Um prazer enorme. Tudo Parabéns bem. pelo espaço. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Valeu, o prazer é todo nosso. Eu quero começar falando, né? A gente vai falar muito da sua carreira aqui, né? Tudo isso que você construiu aí ao longo dos anos, mas você está com um trabalho novo. Sim. E me chama a atenção o nome aí, Novo Capítulo. O que quer dizer? É uma mudança? O que a gente espera desse novo trabalho aí? Olha, Fernando, não deixa de ser uma mudança. Não é uma mudança radical no quesito artístico, né? Eu continuo seguindo as minhas convicções e os meus caminhos que eu construí ao longo desses 28 anos, mas é uma mudança estrutural, é uma mudança um pouco de filosofia de trabalho também. Tá. O trabalho por trás das câmeras, né? Por trás do que as pessoas acreditam. Porque eu fiquei... Meu primeiro disco, quando eu lancei em 97, eu fiz em parceria com meu irmão, João Marcelo Bosco, que produziu o disco todo, né? E logo em seguida, em 2000, eu fiz o disco Voz no Ouvido, que foi o disco que me posicionou definitivamente no mercado e tudo mais, que eu identifiquei o caminho artístico que eu queria seguir. Esse disco eu já produzi eu mesmo, em parceria com o Otávio de Moraes. E o meu pai também trabalhou nesse disco, como coprodutor. A partir daí, até o Novo Capítulo, eu sempre produzi meus trabalhos. Tá. Eu era o líder da produção, trabalhei com coprodutores ao longo desses 20 e tantos anos, mas sempre fui eu que decidi tudo, sempre fui eu que botei todas as diretrizes. Num dado momento, a sensação que eu tive era que não era que as minhas ideias estavam se esgotando, mas que eu já estava no ponto de querer mais ouvir do que falar. Ouvir, você diz, as pessoas que trabalham à sua volta? Exatamente. Eu queria mais entender... eu queria largar a mão, eu queria deixar... Não porque eu não gosto de fazer, eu adoro fazer, eu não consigo fazer de outro jeito. Mas eu achava que era um ponto importante, porque assim, os meus artistas prediletos todos, da minha vida toda, num dado momento, quando chegam ali perto dos 40 anos ou perto dos 30 anos de carreira, eles parece que encontram uma parede artística, eles encontram um bloqueio natural. Bloqueio criativo, né? Exato. E há um declínio natural. Seja por vários motivos. Alguns porque atingiram o estrelato, atingiram aquele ponto ápice, e aí a sensação que dá é que a ladeira é só para baixo, né? E muitos se reinventam, né? Muitos se reinventaram. E parte dessa reinvenção, depois eu analisando, tinha justamente como princípio essa mudança de diretriz, né? De tudo que estava acontecendo precisa acontecer de outro jeito, né? E aí eu comecei a pensar, falei, eu acho que está na hora de eu trabalhar com um produtor aonde eu só ouça. Porque eu quero ver o que ele acha de mim, o que ele acha que a minha carreira precisa, o que ele acha que o meu som precisa, o que ele acha que os meus discos precisam. Né? Esse tipo de olhar, para mim, agora, era muito mais interessante. Porque é muito cômodo, né? Você chega num ponto estabelecido que você
mesmo que você não queira, você se torna dono da verdade. Sim. Né? Da sua verdade. Sim, da sua verdade. É. E aí você precisa fazer essa análise. Né? E aí o problema era quem? Como? E aí? Aonde que eu vou baixar a guarda e deixar alguém botar a mão nas minhas gavetas? Né? E você achou isso? Não? Eu achei. Tá. Eu encontrei isso justamente porque, num dado momento, muitas pessoas em volta de mim não sabiam desse meu objetivo. Não sabiam dessas minhas ideias e desses meus questionamentos. Mas eles colocaram sempre para mim assim, você conhece o Dudu Borges? Conheço. Pô, você devia trabalhar com ele. O cara... Eu acho que você, se trabalhar com ele, além de você se dar muito bem com ele, ele vai fazer muito bem o seu trabalho. Tá. E eu só ouvia isso. E ninguém me apresentava o cara. Eu falava, pô, legal, eu tenho que conhecer o Dudu Borges, mas quem é que vai fazer essa ponte? Aproximação, né? Quem é que vai quebrar essa corrente aí? E aí, num dado momento, eu estava vendo estava acompanhando as mídias dele tudo, e eu vi que ele tinha lançado uma plataforma. E nessa plataforma ele lançava de tudo. Não simplesmente aquilo que o colocou no mercado, que foi a música popular e o sertanejo universitário. Não foi, ele colocava lá de tudo. Tá. Ele colocava música eletrônica, colocava MPB, colocava pop rock, tudo sobre essa aba, né, sobre esse guarda-chuva, né, da plataforma análoga que ele colocou, aonde ele tinha liberdade artística para fazer de tudo. E aí eu comecei a ver que realmente seria uma contribuição interessante, dado o ponto de vista dele abordar esses outros estilos musicais. Eu fiquei confortável. E aí um amigo meu, muito próximo, João Sabiá, foi fazer um número do Análoga com ele, e era uma música que eu gostava, o resultado ficou incrível, tudo. Aí eu falei, quer saber, gente? Não vou ficar esperando ninguém me apresentar, não. Peguei o telefone, abri o Instagram dele e mandei uma mensagem. Falei, cara, parabéns, projeto incrível, a música está precisando desse tipo de refresco, desses novos ares. Parabéns, a música agradece. Mandei um abraço. Deu 5 minutos mesmo, 5 minutos. Ele falou, tô há 15 anos esperando essa mensagem. Olha, cara. Aí eu comecei a rir, ele falou, você não quer vir aqui sexta-feira pra gente almoçar? Eu falei, pô, claro. Aí fui lá, conheci o estúdio dele, que é uma máquina de sonhos, é um lugar, provavelmente o estúdio mais incrível que eu já fui. Que legal. E em 5 minutos de conversa, a gente já estava trabalhando. Não é que a gente ia ver se a gente ia se dar bem, a gente já estava trabalhando. Já estava programando para a semana que vem começar a fazer música, começar a fazer projetos e tudo. E isso foi em 2018. Tá. E aí, tirando o fato da pandemia, né, que nos atrapalhou a vida, mas me deu uma chance de ficar imerso dentro do estúdio, sem prazo para terminar, e com isso poder entregar um trabalho completamente imersivo com ele. Sim. Né, a pandemia atrapalhou, mas teve esse lado. Tá. Então eu tive essa oportunidade a partir de 2019. A gente entrou no disco, efetivamente, e a partir daí começou um novo capítulo na minha vida, que era esse novo capítulo de tirar a mão, deixar alguém fazer, ficar observando. Claro, ele me conhece, ele é fã do meu trabalho, ele sabe que eu sou produtor, então a conversa é muito de igual para igual, entendeu? Você fala de igual para igual. Eu brinco com ele que, assim, que é de pajé para pajé, entendeu? A gente não está aqui, pô, o que você acha? Não, vou fazer isso, você concorda? Concordo, e você, não, faz aí, vamos embora. Então, assim, era muito fluida. E a gente ficou, ao longo da pandemia, 90% do tempo éramos só nós dois dentro da sala. Produzindo tudo, gravando instrumentos, e não sei, só nós dois. Então, foi também uma coisa que eu nunca tinha feito. Tá. Ele me provocou como compositor. Das 11 músicas, eu trabalho como compositor em 6. Legal. Em parceria com ele em 4. Olha. Então, assim, é uma mudança radical, porque eu não fazia nada disso, fazia parte do meu dia a dia de produção de disco, entendeu? Então, aí sim surge a conversa ao longo do disco, surgia em cima disso, de que era um novo capítulo, que era um novo momento da minha vida. Sim. E o disco conseguiu captar exatamente tudo isso. Atingiu o resultado que você esperava de virar a página. Assim, cara, né? É muito difícil você terminar um disco e olhar para ele e falar, é isso. Normalmente você desiste.
do disco. Num dado momento você desiste. Melhor parar de ouvir se você querer mudar, né? Você sempre quer mudar, entendeu? Mas eu acho que o fato da gente ter ficado 2 anos de pandemia, mais o ano anterior, né? 3 anos, quase 4 anos fazendo disco. 3 anos e pouco fazendo disco. A gente esticou a corda de todas as possibilidades, acho que no máximo que ela podia ir. Então, toda vez que a gente passava para o próximo estágio, a gente tinha certeza que a gente tinha esgotado todas as possibilidades. Estava maduro, né? Estava muito... Exatamente. A palavra é exatamente essa. Teve música que eu fui de manhã para o estúdio, gravamos a bateria, levantamos a base toda, eu fui para casa, cheguei em casa, ouvi, porque a gente sempre sai com uma cópia, né, para ter certeza. Aí eu falo assim, vamos ver como é que ela dorme amanhã. Isso era uma sexta-feira, eu ouvi tudo, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu quero refazer essa bateria porque eu acho que não é isso não. E ele brincava comigo, falou assim, tem certeza? Você quer mexer nisso mesmo? Eu falei, cara, eu tenho absoluta certeza de que é outra, não é nada disso, é completamente diferente. Ele, tá bom. E aí o estúdio dele, como tem outras produções dele também acontecendo lá dentro, e a gente, é como uma sala, como essa sala que a gente tá. A bateria ficava montada aqui. Aí acabava de gravar, desmonta a bateria e vamos para o próximo projeto. Quando eu mandei a mensagem para ele, ele printou a conversa com o estúdio. Não mexam na bateria, não mexam em nada. O estúdio vai ficar fechado até segunda-feira para a gente regravar essa bateria, porque no final de semana ele ficou com os filhos dele, a gente já tinha combinado que a gente não gravaria. Eu fiquei o final de semana trabalhando o que poderia ser essa nova bateria para aquela mesma música que já existia. E aí na segunda-feira de manhã eu voltei para o estúdio só para isso. Eu fui lá só para isso. Entrei, a bateria montada, falei, dá o fone aqui, botei o fone, solta a base. Gravei 2, 3 takes. Falei, é isso. Eu olhei pra cara dele e falou, pior que era isso mesmo, você tá certo. Que demais. Quando tem sintonia assim, deve ser bom demais, né, Pedro? É muito gostoso. É muito gostoso porque assim, a música ela precisa de troca, mas você não pode pôr limite para isso, né? E para criatividade. E ao mesmo tempo, você precisa pôr limite para criatividade. Então assim, você tem que confiar muito na outra pessoa. Claro. Porque quando ela diz que vai ficar melhor, confia em mim, você tem que confiar. É pular sem paraquedas. Você tem certeza que vai ter um colchão lá embaixo. E se desprender completamente das suas convicções. Exatamente. E para mim isso sempre foi muito difícil, porque eu sempre puxei o time, né? Eu liderava sempre o processo. Mesmo que eu tivesse com outros arranjadores, com outros produtores, a liderança do projeto sempre foi minha. E nesse caso, eu ouvi, mas assim, infinitamente mais do que falei. E virava mexer, ele falava exatamente isso. Mas é isso mesmo? Eu falei, cara, ele mora lá, o estúdio dele é na Aclimação, né? Eu falei, cara, se eu sair de Cotia para vir até a Aclimação, pegando 1h20 de trânsito, para deixar você fazer, é porque eu confio, né? Eu não vou ficar no trânsito à toa. E ele, não, então beleza, então vamos embora. E aí a gente foi trocando. Então, realmente foi um novo capítulo, acima de tudo, por conta dessa inversão de polaridade nesse sentido, né? de criatividade. A gente vai deixar os links aí na descrição para vocês ouvirem as canções. E eu quero ter uma curiosidade aqui, na verdade, Pedro, porque você pegou 2 momentos aí da indústria fonográfica, né? Você apareceu na época que a mídia física ainda era muito forte, né? O CD e tudo mais. E vocês, eu lembro que os artistas pensavam, inclusive, na ordem das músicas no CD, que as pessoas sentavam e ouviam, né? Porque tinha aquela relação. Hoje a gente vê muita gente gravando e soltando músicas avulsas, né? E as pessoas não necessariamente ouvem na ordem o disco quando é lançado. Muda na parte criativa do artista? Mudou coisa assim, como lançar música, de repente pensar uma música avulsa para ser muito forte e os outros vão lançando aos poucos? O que mudou nessa construção? Depende do segmento que você tá atuando, acima de tudo, porque alguns segmentos dependem muito mais dessa dinâmica de lançar homeopaticamente, né? Em drops, né? Você ir lançando ou de 4 em 4, ou lançando uma música por mês. O que mudou foi exatamente isso. Você agora tem várias estratégias que podem funcionar. Você tem que ver o que o seu público está a fim de fazer. Né? Então, essa troca é muito importante. Você fazer essa leitura é muito importante. No meu caso, por exemplo, quando a gente começou a fazer um novo capítulo e veio a pandemia, a gente sentou para discutir se nós lançaríamos singles ao longo da pandemia para ir mantendo as pessoas curiosas com o disco, ou se a gente seguraria tudo e lançaria como disco. Como disco, sim. Como sempre foi, né? Digamos assim. E com isso pensar numa ordem, pensar numa história do disco.
a gente optou pela segunda parte. Tá. Por quê? Porque a gente confia muito no público e o meu público foi forjado à base de disco, como você mesmo falou. Totalmente. À base de álbuns. Sim, Né? de sentar e ouvir aquilo lá e entender que tem uma sequência. E tem um movimento interessante no meu público, que todo disco que eu lanço, que eu percebo que há uma renovação de público, ou seja, eu atinjo um pouco mais de pessoas do que eu atingia antes, né, e o database vai aumentando, essas pessoas que chegam, a primeira coisa que elas fazem é voltar nos primeiros álbuns e ouvir todos os álbuns de novo. Então, se existe esse efeito aditivo, não fazia o menor sentido eu ficar lançando disco homeopaticamente. Eu poderia quebrar uma corrente, quebrar um hábito deles, né? E eu acho que você respeitar o que o seu público quer é primordial, porque é ele que é o patrão, né? Ele que decide tudo, ele que te suporta, ele que te... Nos dois sentidos. Né? E hoje acho que cada vez mais, né? Exatamente. Mas essa dinâmica, Fernanda, ela é muito particular, né? Ela é muito particular. Não tem uma receita, né? Não, porque um pouquinho antes de eu lançar o novo capítulo, eu lancei um projeto com o Dudu chamado A2, que era só de músicas, só regravações de grandes sucessos em formato intimista. Eu e o Conrado Góes, meu guitarrista, em guitarra e voz. A gente fez. A gente gravou tudo ao vivo num lugar em São Paulo, com vídeo, tudo. Então era um álbum áudio e vídeo, né? E aí a gente conversou. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai lançar? E aí o Dudu falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar em 3 locações distintas, 3 cenários distintos, e dividir em 4 músicas cada cenário. E aí a gente lança em 4 singles. A gente lança num mês, uma atmosfera, no outro mês, e aí no final do ano a gente lança o álbum completo, com o vídeo completo no YouTube, para as pessoas sentarem. Só que aí, na ordem que a gente quiser. Então a gente primeiro vai lançar as locações no formato que a gente gravou, depois a gente lança o álbum como a gente quer que as pessoas ouçam. Aí eu falei, pô, legal. E até foi bom experimentar essa maneira, né? E como tinha visual, como tinha áudio, vídeo e tudo, não sei o quê, funcionou muito bem. Funcionou bem. Acabou cumprindo muito bem o seu papel. Então, para você ver que mesmo dentro de um perfil de um artista que está acostumado a lançar tudo em bloco completo, você fracionar, dependendo do projeto que você vai apresentar e da forma como você vai apresentar, também funciona. Eu acho que o que sobra de tudo isso é mais dinâmico, é mais interessante você pensar nas estratégias que você vai fazer e você saca rápido o que está funcionando. E também, por outro lado, é fácil de você recalcular a rota. Sim, né? Dá para consertar no meio do caminho. Exatamente. Quando eu comecei a minha carreira, você tinha os suplementos das gravadoras que você tinha que respeitar porque você tinha uma fábrica né, manufaturando aqueles álbuns. Né? Então você... não sei se eu quero lançar em setembro, estou pensando em outubro. Era um efeito dominó sem fim. Assim. Você corria o risco de já não conseguir cumprir, porque conforme o cara dava start na produção do disco, você já tinha as lojas sendo acionadas para comprarem esse estoque e, ao mesmo tempo, já ir calculando reposição de estoque. A loja que não... Aí tinha a loja que não paga bem, que também não vai receber, mas a praça é interessante. Então, assim, era uma logística que era uma maluquice. Entendeu? E lançou, tá lançado, né? Exatamente. E hoje não. Hoje você sabe que vai chegar nas pessoas no horário que você quer, no momento que você quer e do jeito que você quer. Isso é muito interessante. Né? Agora, algoritmos numerais e remunerações à parte é sim muito interessante. Essa outra parte ainda tem muito o que melhorar. Muito. Você tocou em algoritmo, e aqui eu como produtor de conteúdo e internet, a gente sofre pra caramba porque é uma mudança constante, né? Sim. Como que é na plataforma de streaming de música? Também essa luta para saber entregar, tem que usar métodos, né, diferentes para que ele alcance mais pessoas? Como que funciona? É um método conhecido desde os primórdios da humanidade, né? O bom e velho capitalismo, né? Pagou, você chega. É mesmo. É fácil, é simples assim. Também aqui. Porque você hoje as plataformas digitais, o que movimenta realmente o algoritmo são as playlists. Tá. E as playlists, elas são... não é que elas são pagas, elas são
criadas por criadores digitais. Tá. E isso custa, entendeu? Custa. Você tem que e você, ter, pra você estar tem que nele ter, lá. para estar lá, você tem que Entendi. aportar. Só que a diferença é que tem muito. Tem muitas. Sei Então, bem, na hora que você soma, a conta da padaria fica alta, Fica entendeu? alta. Então, você tem que... O que eu penso disso é, ok, essa é a regra do jogo, todo mundo sabe, beleza, funciona. Era rádio, hoje é playlist. Ok, todo mundo sabia que era assim e tá tudo certo. Não adianta reclamar depois do jogo andando. Você entrou nele, você sabe como é que é. O que eu acho é que o modelo, de certa forma, ele cria somente o mais do mesmo. Ele não cria a suposta democracia, a suposta alta variedade que a gente imagina que um universo livre desse de que você abre o seu celular e ouve o que você quiser, eu falo, é uma grande mentira. Você não ouve o que você quiser, você ouve o que o algoritmo jogou na tua tela. Né? E eu, como sou não só um fornecedor de conteúdo, mas sou um grande consumidor também, há muitos anos, sempre fui. Sim. Eu tenho as minhas playlists que eu monto. Eu faço isso também. As minhas são minhas, eu não vou na playlist. Eu também não faço isso. Eu ouço as playlists onde estão os meus discos, eu fico lá olhando para sentir a dinâmica, claro. Ok, beleza, assim, mas eu não tenho o hábito, a não ser playlist de corrida, quando eu vou correr, que aí eu preciso de eu vou correr 1h30. Então, deixa eu ver. Aí eu olho, essa aqui tem 1h30, é de artista. Ah, legal. Bem, a maioria daqui eu gosto, beleza. Dou um play e vou correr, entendeu? Isso eu faço, mas usualmente eu não tenho o hábito de... Por quê? Porque o algoritmo acha que me conhece. Ele não me conhece. Entendeu? Ele não me conhece. E eu já provei isso. Ele falou assim, aquela parte assim, talvez você goste disso. Eu falo, hã? Quê? Como? Se você ouviu isso, você também deve gostar disso. Se você ouviu isso, você gosta disso. Você fala, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tá maluco. Aí eu sou criterioso, eu fico batendo boca com o telefone. Então, assim, pelo amor de Deus, assim, eu não funciona para mim. Pode funcionar para um monte de gente que tá aqui no trabalho, dá um play, é rapidinho. Já era, né? Só que isso gera número. E automaticamente gera número para quem? Para quem aportou para essas playlists. Então, eu acho que cria uma certa distorção. Sim. E obriga os fornecedores de conteúdo a terem um suporte financeiro que é incompatível com o quanto que volta. Essa que acaba sendo, para mim, a grande questão. Né? Porque você pode ter milhões de seguidores na plataforma, mas você não vai ter esse mesmo numeral aportado financeiramente para justificar o investimento. Você está sempre correndo atrás. O aporte é sempre muito mais caro do que quanto volta, né? Nas plataformas digitais. Então, assim, eu acho que isso acaba sendo... Esse equilíbrio precisa existir. Enquanto no disco você tinha o montante de disco vendido é relativamente menor, é bem menor do que tem aqui, né? Mas os contratos eram mais sólidos, não era mais transparente, mas você entendia mais ou menos e você conseguia prever o quanto que vai ir e voltar de receita, principalmente para quem tinha selo, essas coisas. Agora, quando você vai para cá, é muito doido, porque você vê números assim da música atingir números de... a música atingiu 1 milhão de views. Opa, então que maravilha! Aí quando vem a prestação de contas, você olha e fala, mas peraí. Aí quando você vai ver o quanto que se paga por clique, é aí que está a injustiça. O pagamento é por play. É por play. Tá. E é tipo 0,0000060 alguma coisa de dólar. Aí você fala... Aí quando você fala assim, então, para começar a ter graça, é de 3 milhões para cima. E aí você cria, então, o que eu falo que cria o mais do mesmo e cria o eterno buraco que ou você é mainstream ou você não é ninguém. Tá. Quer dizer, e isso não é verdade. Né? Isso não é, isso está a milhas de distância de ser verdade. Né? Porque, teoricamente, é isso que movimenta o investimento nos artistas para shows, para compra, não sei o quê, e para branding e tudo mais. E aí você cria o mais do mesmo, porque os que têm 3, 4, 5, 10 milhões, é que a gente brinca, né? Eles não precisam, né? Mas é onde está indo o dinheiro. E quem precisa de suporte, que precisa aparecer, e que essa ferramenta seria o grande virador de jogo, né? Acaba não cumprindo o papel, porque fica um lance... Você lança e fica ali num nicho
muito pequenininho, muito reservado e que não acaba que a gente vê, os investidores olham e falam assim, não compensa investir nisso. Né? E quando, na verdade, é quem é pequeno que precisa ser investido e quem é grande deixa seguir que já é grande. Essa seria a lógica, né? Mas não é. E a sensação é que você nunca sabe o que está acontecendo de fato, né? Não, você nunca sabe o que está acontecendo. Não é sensação, é um fato. Você não sabe o que está acontecendo. Agora, Pedro... Eu, pelo menos, não sei. Se alguém sabe, me conta aí. Conta pra gente, deixa um comentário. Mas, Pedro, eu vivo um dilema, cara, que eu sempre gostei muito de música, né? E eu acho que agora tem muita quantidade, né? Enfim, num estúdio como esse que a gente está aqui, eu posso gravar uma coisa e colocar no Spotify, por exemplo, né? Sim. Só que eu sinto muita falta de que eu não quero dizer que é o jeito certo, né? Mas eu achava legal o jeito que o artista era descoberto antigamente. Sim. Ele era descoberto tocando ao vivo. Hoje tem gente lançando música e nunca tocou nada ao vivo. Ela tem que aprender depois a como se apresentar, né? Eu sou super a favor de democratizar, mais gente ter a oportunidade de lançar seus trabalhos, mas não tem um risco aí de a gente perder um pouco de qualidade, ter muita gente, sei lá, atrapalhando nesse funil? Risco não, né? Isso vai acontecer, isso é um fato. Né? Quando você lida com arte, você lida com um ambiente muito abstrato, você não consegue quantificar para as pessoas, né? O que é um bom músico, o que não é um bom músico, o que é um bom artista, o que não é um bom artista. A sensação que, para a grande maioria das pessoas, um bom artista é aquele que eu gosto e um mau artista é aquele que eu não gosto. Né? E, na verdade, não é isso. Gosto é uma coisa, competência é outra completamente diferente. Existem vários artistas de segmentos que eu não gosto, que eu respeito por conta da competência, porque eu sei que aquilo que ele está propondo fazer, ele faz com maestria e ninguém consegue chegar perto. Isso vem com o quê? Com conhecimento, com estudo e com compreensão de como as coisas funcionam. Tá. A gente tem que voltar algumas casinhas na história e lembrar que a grande maioria dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, desde a década de 40, 50 até hoje, né, dos 1940, 50 até hoje, esses países que saíram de subdesenvolvidos para emergentes, tudo, o forte nunca foi investimento em cultura. Verdade. E quando a gente fala em investimento em cultura, a gente está falando de investimento na escola. A gente não está falando de investimento de você ter mais escolas de música, ou mais escolas de arte, ou mais faculdade de música, ou mais faculdade de arte. Não. Isso seria o resultado de um investimento em cultura. Sim. O que acontece quando você investe em cultura, acima de tudo? Em cultura geral. A pessoa que tem acesso à informação de como que a cultura funciona, de como que ela gera, ela começa a ter senso crítico. Então, se você estuda artes plásticas na escola, entendendo quem foi Monet, quem foi Picasso, quem foi Gaudí, quando você entende como é que esse negócio andou, quando você olha para um quadro pobre, aquilo não te convence. Quando você estuda sobre literatura, os grandes... E não digo a literatura como é colocada na escola, visando o Enem para você passar na prova. É você realmente entender a cabeça desses grandes criadores. Quando chega um livrinho raso, você não dá bola para aquilo. Aquilo não te sustenta. A mesma coisa com a música. Se você tem aula de música como uma matéria, seja complementar, mas quando... Porque foi mudado no MEC que a música deveria existir na escola como matéria complementar. Mas quando você vai ver a escola dando a aula de música, é risível, porque é bater coquinho, ninguém aprende uma nota musical. É mais do que uma recreação, é quase um desrespeito com a própria matéria. Entendi. Entendeu? Porque se todas as matérias outras fossem dadas com esse mesmo, de forma relapsa, como é dada ali, os pais ficariam bravos, entendeu? Porque como assim está dando matemática desse jeito? Né? Então, assim... Mas pelo fato de não ser cobrado, de não ser levado a sério, fica uma coisa meio recreativa e automaticamente não cumpre o papel. E não cumprindo o papel, não se justifica o investimento. É um ciclo vicioso. Mas quando você tem pessoas que estudaram música na escola, quando elas se tornam adultos, elas se tornam adultos com senso crítico. Então não é qualquer artista, qualquer música, qualquer segmento que vai satisfazer essa pessoa. Aí você fala, pô, mas você está falando isso por quê? Porque a nossa música é pobre? Não, a nossa música não é pobre, mas a nossa régua é baixa. Ela é muito baixa hoje em dia. E ela, a cada década, ela está baixando mais essa régua. Então está entrando para o jogo uma galera
que é muito esforçada, que tem muitas ideias interessantes, que propõe uma série de coisas, mas com um grau de competência técnica muito baixo. Muito abaixo. Mas é muito baixo. Uhum. É baixo assim de... Eu brinco assim, é padrão garagem de escola, banda de garagem da época de escola, entendeu? Pô, é sério assim? Não, é sério assim. A banda de garagem os caras tocavam. Tem gente que faz coisa só com sampler, né? Exatamente. O que não é um problema. Eu conheço DJs que trabalham com sampler desde sempre, que são extremamente talentosos. Às vezes de forma empírica. A música flui por ele de uma outra forma. Mas não significa que é assim. Certo. Significa que você precisa... E muitos deles depois vão estudar. Vão buscar entender melhor. Porque chega uma hora que você precisa estudar, entender. Né? Eu sou autodidata, mas eu não paro de estudar. Eu estou sempre olhando, estou sempre querendo aprender. Eu estou sempre com um músico melhor do que eu do meu lado e estou ali tentando sugar o maior tipo de maior número de informações possível, entendeu? Então, quando você tem essa baixa de investimento, você automaticamente... O que nós temos hoje é simplesmente o resultado. Não é culpa da tecnologia nem nada. A tecnologia, ela é uma ferramenta e ela existe. Ponto. A gente não precisa lutar contra isso. Entendeu? A gente tem que lutar contra as outras coisas. A gente tem que lutar em favor de você continuar investindo ou aumentar o investimento ou triplicar o investimento, porque todo mundo ganha. Né? Já foi comprovado cientificamente. As crianças em formação que estudam música de forma séria, não batendo coquinho, mas que estuda música, que lê partitura, tudo, tem um implemento de 30% a 40% em matemática. Olha. Isso é provado, isso não é conversinha de boteco, isso é comprovado, entendeu? Então, quer dizer, uma coisa que te leva a outra, porque música é matemática o tempo todo, é quaternário, é divisão de tempo, você saber, o compasso tem 4 tempos, mas se eu quiser aqui, eu tenho que dividir por 6, eu tenho que dividir por 8, eu tenho que dividir por 16... A pessoa desenvolve um raciocínio muito melhor. Isso foi comprovado. E as pessoas não lançam mão disso, porque em algum momento ficou implícito que música é coisa de vagabundo, que é coisa de subversivo, que é coisa de gente que não tem compromisso com nada. E está longe de ser uma verdade, né? Porque eu também conheço um monte de gente que foi fazer engenharia e que estava na bagunça, enchendo a cara na faculdade e fumando baseado o dia inteiro. E foi fazer engenharia. De música, você deu a sua casa para ele, né? E ele construiu a tua casa. Fique atento a isso. Muito interessante, pelo seu ponto de vista. Acho que a educação está tudo a ver com isso. Mas queria a sua visão agora de MPB mesmo, né? Que é muito a sua praia. E assim, eu sou um cara que já tô naquela fase que a criançada tá virando adolescente, vem aqui em casa, né, meus filhos, meus sobrinhos, e fala que eu só coloco música velha e tal. Mas para mim, o último movimento grande foram de vocês ali no final dos anos 90, né, com a Trama, você, Simoninha, o próprio Jair, que a gente estava comentando dele aqui no início. Como que tá hoje em dia? Tem grandes nomes também? Ou a gente vai ter que esperar agora os filhos de vocês para lançarem a nova temporada? Espero que não, pelo amor de Deus. Os filhos estão muito novos. Senão vai demorar muito. Então, Fernando, se a gente pegar a linha do que a gente está conversando até agora, bate um pouco com aquilo que a gente falou das plataformas. Né? Se só o que está dando certo vai aparecer, como é que você vai ver o que está acontecendo na cena da MPB? Tá. Né? Ou na cena da música nordestina, ou na cena... Porque assim, sempre teve a galera que a gente brinca, que faz para vender, e a galera conceitual, sempre teve. Isso é natural, isso é normal. Tem gente que faz algumas concessões, tem gente que não faz concessão alguma. E pronto. E isso é o grande barato da arte, do desenvolvimento dos movimentos artísticos, são assim. Né? Se você pegar nos anos 60, 70, quando os meus pais apareceram e brilharam e tudo mais, você tinha a Jovem Guarda, que era um movimento que toda a classe, digamos assim, elitizada ou culturalmente mais desenvolvida, torcia o nariz, falava que aquilo era música de protesto, não música de protesto, música de jovem, de balbúrdia, né? Música de bagunça, que não tinha valor artístico nenhum. Se você for olhar com muita calma e analisar, era um pouco de preconceito, mas também um pouco do quê? Um pouco disso. Pô, vocês estão roubando um espaço que a gente fazendo música aqui
está perdendo também, porque como era mais fácil de ser consumida e movimentava mais gente, automaticamente rádio, TV, acabava querendo mais aquilo. E os outros segmentos eram preteridos. Você tinha poucas TVs, tinha poucas rádios, então o espaço era limitado, era disputado mesmo. Aí você vai vendo, as décadas vão passando, e a sensação que dá é que não muda nada, continua tudo a mesma coisa, né? Quem faz sucesso está sempre em tudo quanto é lugar, e quem faz uma música não tão consumível, ou pelo menos não tão apelativa para esse propósito, vai perdendo espaço. Né? Então, assim, e aí, de repente, você começa a ver que a MPB vai toda indo para esse lado e a música popular e popularesca vai indo toda para esse lado, e você cria uma cisânia, você cria quase um canyon entre as duas lados. Por quê? Porque aí tem o lado do consumo mesmo, né? Agora, hoje a gente tem um monte de TV, a gente tem podcast, a gente tem as plataformas digitais. Por que não é mais democrático? Porque, no final das contas, é uma grande ilusão. Quem quer vender espaço vai vender para quem quer consumir, não vai vender para quem não comprar, para quem tem pouco número, entendeu? Essa é a realidade. Mas isso não significa que os artistas e a música e a arte como um todo não siga produzindo. Existe, tem muita gente produzindo. Tem menos espaço. Talvez essa democracia de você procurar, que não tinha antes, não adiantava você procurar, você só tinha a rádio. Ou você ouviu o que a rádio estava tocando, o que a TV estava mostrando, você não fazia nada. Hoje você tem como ouvir. Então você procurar saber, dar um Google, novos artistas da MPB, novos nomes da MPB, e ver o que aparece, e dar uma olhada, dar um play, ouve um pouco, falar, gostei, de repente você fizer isso umas 10 vezes, pode ser que o algoritmo começa a falar assim, talvez você goste disso. E aí te leve para um outro universo. E talvez a gente faça. É que o que supostamente era para nos trazer praticidade nos trouxe uma preguiça. As pessoas têm preguiça de procurar. Totalmente. A verdade é essa. É que você tem que garimpar, né? Você tem que garimpar. E hoje tem muito mais coisa. Eu mesmo, vou dizer tranquilamente, Um dia, muitos anos atrás, o meu guitarrista me apresentou um artista. Ele falou assim, cara, vê esse vídeo aqui. Era um vídeo no YouTube, eu assisti. E o cara era assim, era muito bom, muito bom. Um garotão, assim, muito bom. Ele falou, ele é norueguês. Então, era um show de um norueguês num clube fechado na França. Caraca. E o cara cantando em inglês. Eu falei, vamos lá, vamos ver. Aí vi, achei o máximo, o cara usando loop station, fazendo altas coisas ao mesmo tempo, sozinho. Antes mesmo de aparecer o Ed Sheeran. O Ed Sheeran veio depois desse cara. Esse cara eu já vi muito antes. Fazendo, falei, que cara interessante, não sei o quê. E aí, o fato dele ser norueguês foi que me chamou a atenção, porque o cara tinha uma relação diferente com a música. Apesar de fazer soul music, apesar de fazer uma coisa bem na onda do Jimi Hendrix e do Prince, assim, eu achei interessante que a relação dele com a música era diferente. Comecei a pesquisar. Aonde? Na Noruega. Falei, eu vou ficar aqui nesse nicho aqui, deixa eu ver o que tem. Cara, de repente eu tenho na minha playlist 5, 6, 7 artistas noruegueses que eu adoro, e que, cara, eles não aparecem para ninguém. Mas por quê? Porque eu me dei o trabalho de pesquisar. Então, acho que hoje a MPB, como ela foi concebida e como ela chegou para as pessoas, eu particularmente acho que ela não existe mais. Tá. Eu não sou representante, eu sou como que você herdeiro. Define? Eu sou herdeiro. Mas você define como MPB a sua música? Eu falo que eu sou MPB porque o mercado precisa desse label. Desse rótulo. Ele precisa desse rótulo, entendeu? Mas eu não faço MPB. Eu não quero enganar ninguém, eu não faço MPB. Mas você faz o quê? Eu faço o meu som. Né? É como você... Marisa Monte faz o quê? É MPB? Se você for olhar friamente, não é MPB. Não é. Mas ela é um grande representante, ela é uma grande representante da MPB. Ok, então vamos ficar com esse MPB. Pronto. MPB é tudo aquilo que não é aquilo que você ouve no rádio? Então tá bom, então eu faço MPB. Entendeu? É tipo uma música brasileira alternativa, quase que fosse isso, né? A gente saímos da grande representatividade artística da música brasileira para um nicho alternativo, isso, a MPB virou isso hoje. Mas assim, eu não gosto de rótulo por causa disso, porque a gente acaba ficando muito limitado, até mesmo para argumentar a existência ou não existência de tal segmento. Então eu acho assim, sim, eu acho que tem ainda muita gente aparecendo, tem muita gente propondo som diferente, mas a MPB evoluiu
para uma outra sonoridade. Ela evoluiu para um outro caminho que é muito interessante, mas ele é muito mais miscigenado em relação ao que era. Né? Se você for pensar MPB, automaticamente vem Chico, Caetano, Gil, Djavan, Ivan Lins. Esse som eu não vejo acontecendo hoje mais no Brasil. Não vejo. Eles continuam sendo esses caras. Mas a música brasileira, ela continua acontecendo. Esse segmento que seria deles hoje, ele continua acontecendo, mas ele acontece de uma outra forma, com uma outra sonoridade, com outras misturas. A música ficou muito mais global, ela ficou muito mais cheia de interferências. Né? Eu acho que o Lenine, por exemplo, é um grande representante desse som. Né? Que você ouve os primeiros trabalhos do Lenine, são bem regionais, bem enraizados na cultura dele, e ele vai virando uma parada completamente cosmopolita. Né? Tem o baião, tem o maracatu, mas tem o rock, tem a guitarra distorcida, tem DJ, festival de tem qualquer gênero, ele consegue e ele toca em qualquer lugar. É. Ele conseguiu. Para mim, isso é MPB, porque música é popular e é brasileira. Sim. Porque é isso que o nome significa. Né? É música, é popular e é brasileira. Mas o popular não é popularesco. Popular não significa pop. Sim. Pop é outra parada. Porque, assim, até o DJ Memê me deu uma aula sobre isso. A gente ficou conversando umas 2 horas no telefone e ele ficou falando sobre isso. Que o pop sempre foi um espelho do que está acontecendo agora na sociedade. Seja roupa, seja comportamento, seja assunto, tudo. Então, pop é isso. Então, quando você fala eu sou um artista pop, significa que você vai andar com todo mundo. Com tudo que está acontecendo de mais relevante social e artisticamente. Popular, não. Popular é aquilo que atinge todas as pessoas. Então, Elis Regina era popular por quê? Porque ela atingia todas as pessoas. Atingia classe C, D, classe B, A, pessoas, elite cultural, elite política. Ela atingia todo mundo. Então, Elis é popular. Roberto Carlos é popular. Porque ele atinge todo mundo. Você vai ao show do Roberto Carlos, você vê de tudo. Então, esse cara é popular. Não é pop. Pop é a Anitta. Sim. Porque ela é o que a sociedade a tendência, representa. é o trend, a tendência, né, exatamente. Então, tem essa diferença, entendeu? Então, se a gente for analisar assim friamente, tem essa grande diferença. Mas, digamos assim, na hora que você abre o olho, a vida começa, o telefone toca, você vai olhar para o algoritmo. Então, se você realmente quiser descobrir o que está acontecendo, você tem que garimpar, não tem jeito. E agora a gente falou de toda essa bagunça aí da música, digamos assim, Pedro. E eu fico questionando, né? Me questionando, na verdade. A gente tem... as pessoas, os grandes artistas estão morrendo, né? A gente teve a morte da Gal recente, do Erasmo Carlos, tantos outros aí. E esses artistas que passam gerações aí vão acabar? Porque, assim, eu não vejo gente, sei lá, perdurando por mais 50 anos. Esses artistas novos, principalmente, que surgem, né? Vai acabar esse artista aí que passa gerações e continua famoso? Ou ainda há esperança que continue? Eu espero que sim, eu espero que haja esperança, porque senão a gente está lascado, né? Senão... Mas eu sinto, toda vez que algum cara morre assim, desse simbólico da música, eu falo, putz, cara, a galera tá morrendo, o que vai sobrar? Então, por quê? É coisa de velho, né? Não, tem um pouco das duas coisas. A gente tá mais saudosista. A gente chegou perto deles, a gente fica olhando ali o final da reta. Pois fala, rapaz. Será que a gente vai entrar na curva? Mas assim, eu converso muito com a nova geração de músicos e artistas, e existe um grande problema com essa geração, e talvez a gente ainda vá ver algumas gerações, algumas gerações eu não digo, mas pelo menos ainda a gente vai ver alguns anos ainda disso acontecer, até eles se ligarem. Porque a verdade é assim, eles precisam se ligar. Que é o quê? É você trabalhar olhando o resultado e não o processo. Por que esses caras duraram 40 anos, 50 anos de carreira? Por quê? Porque eles não miram o resultado. Eles miram o processo. O resultado é o que a palavra significa. Ela é resultado daquilo tudo que você entregou no processo. Quando o seu objetivo é ter like, quando o seu objetivo é ter seguidor, vai ser tão volátil quanto isso. Você não mira o processo. Você não vai ter seguidor porque você mirou no seguidor. Você vai ter... você só vai ter durabilidade, longevidade, se você planejar a sua carreira.
Porque, mais uma vez, a grande maioria foca onde? No que a gente acabou de falar, no pop, que é o que a sociedade quer. Mas a sociedade quer e pode deixar de querer. A sociedade pode gostar e deixar de gostar. De você, principalmente, e de mim, e dos artistas que são voláteis ainda mais. O que a sociedade... Por que a sociedade, quando você doca um disco do Frank Sinatra, as pessoas ainda param para ouvir? Porque aquilo não tinha nenhum foco, não tinha um objetivo, que não fazer aquilo que eles estavam fazendo. Era só isso. Eu sou isso. Essa é a minha verdade. Eu canto esse tipo de música. Sinatra cantou aquele tipo de música a vida inteira. Ele não mudou sua personalidade porque, de repente, o traditional jazz deixou de ser a música mais consumida pelas donas de casa e pelos jovens e passou a ser uma coisa extremamente elitizada, né, de gente rica que frequentava cassinos e não sei o quê. Não. Ele falou, esse povo está indo para o cassino, eu vou tocar no cassino, mas eu não vou deixar de ser eu. Entendeu? E ele construiu uma carreira. Aí cantou até os 90 anos. Tony Bennett, idem. Entendeu? Então, aonde que está o exercício? O exercício está em você entender que você tem uma verdade e você precisa ser fiel a essa sua verdade. Porque senão você não convence ninguém. Se você o tempo todo ficar emulando situações, mirando um resultado, tudo que você entregar é frouxo, é vazio, é sem essência. Não é porque eu estou falando, é porque é simples assim, entendeu? Então agora o som do momento é o reggaeton. Então eu vou fazer reggaeton que eu quero fazer disso. Mas eu sou artista de reggaeton? Eu nasci lá no Caribe ouvindo reggaeton minha vida inteira? Não, é que agora as pessoas que vieram do reggaeton e que fizeram sucesso no Caribe, por algum motivo, no verão, um artista, um jogador de futebol foi lá, postou, todo mundo gostou, esse é o som do momento. Bom para quem está fazendo. Legal. Hoje, agora a maré está para o lado de vocês. Amanhã vão... Vai durar um verão, né? Vai durar um verão. Por que a Ivete é a Ivete? Ela tem a verdade dela. Ela não mudou a essência dela. Ela não deixou de ser Ivete em nenhum momento. Você fala Ivete Sangalo, a Ivete Sangalo é a Ivete Sangalo. Tem o pé dela calçadão lá no som dela. Todo ano ela está lá renovando os votos dela e mostrando que ela é um artista de música baiana. Sim. Mundial, cosmopolita, que se entrega a todas as vertentes, mas ela não largou a essência dela. E isso faz ela durar. Sim. Então, assim, talvez ela seja a nossa última grande estrela a durar 30, 40 anos. Eu espero que não. Eu realmente espero que não. Por que o Paralamas é o Paralamas? Porque é o Paralamas. Sim. Você não tem dúvida quando você fala Paralamas. Você não tem a menor dúvida. Sim. Você não paira dúvidas sobre isso. Agora, quantos artistas a gente pode eleger aqui que nos últimos 10 anos os discos foram sendo... Vira uma mutação constante buscando ser alguma coisa. Não busque ser. Seja. Escolha aquilo que te dá prazer, né, no seu trabalho. Porque é um trabalho. Então, assim, é o que eu falo para os jovens. Eu produzo artistas novos e quando eu sento com eles, eu falo, o que você quer fazer daqui 10 anos? Pô, botei a regra é rapidinho, é ali, né? Pô, 10 anos, é ali, ó. 10 anos passa voando. Claro, né? Ainda mais para quem está começando, 10 anos é tipo... É quando a poeira baixa. 10 anos é quando a poeira baixa. O que você quer fazer? Eu quero continuar fazendo música. Sim, mas que som? Não, como que som? Eu falei, que som? Porque se você falar para mim que som que você quer fazer daqui 10 anos, é o que a gente vai começar a fazer já. A resposta não pode ser o que tiver tendência na época. Né? É que eu gosto de... Não. Qual é o teu som? Qual é a tua verdade? Dá prazer tocar, né? Qual é a tua verdade? Porque se a tua verdade for música eletrônica, você vai fazer música eletrônica a vida inteira e você vai ser um artista de música eletrônica a vida inteira. Entendeu? Porque as pessoas confundem intervenção artística com estilo artístico. Intervenção artística é como eu tocar Garota de Ipanema, vou fazer um disco de bossa nova. Ok. Pô, mas... eu não quero fazer daquele jeito que faziam. Aquele jeito os caras já fizeram. Então eu vou fazer o seguinte, vai ser guitarra, vou ter alguns teclados, vou fazer algumas interferências com bateria eletrônica, tudo, mas a essência ali, o quarteto de bossa vai tocar do mesmo jeito. Só que junto com o violão eu vou botar uma guitarra, junto com o piano acústico eu vou botar uns teclados, não sei o quê. Então eu estou criando interferências para dar uma jovialidade e falar com as novas gerações, que, digamos assim, com uma sonoridade que eles compreendem. Isso é interferência.
Eu não estou deturpando nada. A essência é bossa nova, entendeu? Então, assim, quando as pessoas começarem a perceber que você lançar mão desses artifícios te dá durabilidade, te dá, porque a sua verdade continua impressa no seu trabalho, talvez a gente volte a ter esses artistas. Porque mesmo fora do Brasil, você tem dificuldade. Tem. Depois da geração de Madonna, Prince, tudo, você tem dificuldade de achar artistas que você fala... Os produtores de festivais, eles só estão conseguindo colocar headliner as bandas antigas ainda. Né? Eles não conseguem colocar uma banda nova que encha o estádio. Porque o cara que estourou 6 meses atrás... Você pode chegar com ele em dezembro e ele não existir mais. Porque ele perdeu a graça. Porque isso também gera o quê? É ação e reação. Porque aí você educa o público que 6 meses o cara tá velho. Então, não é que o público vai migrar para a próxima música do artista. Ele vai largar a mão do artista e vai buscar outro artista. Que loucura, né? Entendeu? Por quê? Porque nós, que eu digo assim, nós, mercado, estamos ensinando as pessoas... que a gente renova toda hora. Descartável, né? Só que são seres humanos ali dentro trabalhando. Tem gente ali que quer trabalhar com isso a vida inteira. Que o cara não vai lançar um disco 6 meses e depois ele vai... Bem, agora eu vou ser engenheiro. Não, cara, você é músico, né? Você vive disso. E aí faz o quê? Então, assim, eu já encontrei muito artista frustrado porque teve um pico e não teve platô. Entendi. Entendeu? O cara teve pico... E de repente, cara, montanha-russa, ladeira abaixo. E tá pior do que quando estava começando. Então, assim, isso é um pouco resultado dessa dinâmica toda de você estar sempre propondo um artista novo, um som novo, reinventar a roda. Fala assim, cara, dá para fazer tudo isso sem essa neurose, sem essa maluquice, entendeu? Mas eu acho que passa muito pelos artistas, principalmente... Encontrarem a verdade, né? Encontrarem a sua verdade e ficarem... firmes a ela, fiéis a ela e serem os artistas que eles querem ser, né? Não os artistas que os outros querem ser. Sim. Eu saí das gravadoras porque eles estavam sempre querendo que eu fosse moldar, um artista, né? Que eles queriam que eu fosse. Eu falei, mas não é o que eu quero. E aí até eu conseguir ter estrutura para ser o artista que eu sempre quis, apesar de que eu sempre tive liberdade artística para fazer o que eu quisesse, entendeu? Mas eu sentia nas entrelinhas. Mas e se? Vai mais por aqui. Eu falo, cara, mas não é a minha verdade, entendeu? Eu não vou convencer ninguém se eu fizer isso. Eu não vou conseguir convencer ninguém se eu fizer isso. Então, assim, é difícil. Mas a galera do mercado, eles têm os boletos deles, né? Claro. Tem que vender, tem que dizer. Então, beleza. Então, talvez eu não seja a sua galinha dos ovos de ouro. Né? Então, me deixa em paz, deixa eu trabalhar. Foca nele ali, ó. Aí conselhos não só pra música, mas pra vida. Espero que vocês prestem atenção nesses conselhos aí do Pedro. Pedro, agora não tem como a gente não perguntar da sua infância, como que era o ambiente. Eu tenho muita curiosidade, o ambiente dentro da sua casa, com seus pais, com a Elis e tudo mais. O que seus pais ouviam, cara, de música? Cara, é muito engraçado. Uma vez eu dei uma resposta off the record, assim, sobre isso. Eu falei, cara, era muito mais sem graça do que vocês imaginam. É mesmo, porque a gente imagina aquela casa musical, né? Você acha que todo mundo deve pensar isso? Não era. É a mesma coisa que você imagina. Vou fazer uma analogia, uma analogia meio sem graça, mas é mais ou menos isso. É a mesma coisa que você chegar na casa dos seus amigos, que os pais são dentistas, e tá cheio de cadeira de dentista na sala. Pode crer. Né? E o cara lá já com o ganchinho assim, pô, você desse sorriso aqui, senta aqui, vou quebrar teu galho. Entendeu? Não, era uma casa normal, entendeu? Claro, normal pra gente, absolutamente, mas assim, meus amigos iam em casa e eu percebia nos olhos deles que eles estavam pensando que eles fossem cruzar, tipo, a fronteira de Nárnia, né? Fossem chegar lá e instrumentos, artistas, aquele glamour, glitter pra tudo quanto é lado. Nada, normal, né? Tipo, entrava, normal. Tinha meu videogame, eu jogava bola. Tudo normal. Tudo normal. Claro que, isso eu vou dizer assim, do que eu mais lembro, que é a casa que eu morei com meu pai, porque eu perdi minha mãe com 6 anos, então posso dizer dessa fase que eu lembro mais. Meu pai sempre teve os equipamentos em casa e o estúdio dele, o escritório dele, vamos pensar assim, onde ele criava tudo, era na sala de casa. Sempre foi, né?
Então era como se a gente estivesse aqui atrás dessa TV estão os teclados ali e ele tá ali de fone trabalhando. Como todo mundo trabalha. Você não trabalha no computador em casa? Então é isso, ele tá trabalhando. Entendeu? Ele não tinha um estúdio fechado. Teve umas 2 casas que ele montou o estúdio afastado, na edícula, lá longe, que a gente não via ele, era como se ele fosse trabalhar e depois ele voltava. Mas na grande maioria das vezes o equipamento ele estava interagindo com a gente. O que era muito bom, porque você cria uma relação muito legal com o instrumento, com tudo, que foi o que ele sempre propôs. Você tinha acesso a tudo, né? Tudo, e ele não criava nenhum tipo de problema para você interagir com os instrumentos. E então, assim, e obviamente, em fases de produção ou de espetáculo, ou produção de disco, tudo, sim, aí tinha mais gente em casa, tinha artistas, iam lá. Ele era arranjador, então ele trabalhava com artistas, então isso acontecia bastante. E era comum. Mas era menos comum para quem visitava a minha casa, porque nesses dias a gente não chamava ninguém em casa, porque a casa ficava cheia de artistas para trabalhar, eu não vou chamar meus amigos para jogar videogame, né? Esse dia não podia. E, então, assim, era normal nesse sentido. E o cotidiano, por incrível que pareça, meu pai sempre pregou em casa, música é profissão, música é trabalho. Sempre foi assim. Tá. Não de um jeito chato, não de um jeito crica, enchendo o saco. Não falamos de música porque música é trabalho. Não. Tá. A relação com a música sempre foi uma relação profissional. Nunca foi uma relação de hobby. Por isso, a música não surgia como um assunto raso. Sempre era levado a sério. Era levado a sério. Então, sempre, mesmo quando a gente ia falar lançou o disco Thriller do Michael Jackson. Você imagina, o mundo estava de ponta cabeça, você imagina a minha casa, estava igual, né? Mas as conversas eram extremamente profundas sobre a produção. Mais técnica, né? Exatamente. Então, assim, porque como tínhamos esse vocabulário, a gente mergulhava a fundo tudo. Então, aí pegava ficha técnica, aí ficava fazendo comparação. Pô, mas ó, esse cara trabalhando nesse disco, esse cara, pô, tá isso aqui, tá aqui, pô, esse cara compôs, pô, é do Toto, é verdade. Então, assim, isso era que não tem mais, né, cara? Eu ouvi os discos também lendo. Hoje em dia, eu disco decorava. É feito pelo Gasparzinho, né? Exato. Eu decorava toda a produção técnica dos discos, porque eu ficava lendo enquanto rolava a música, eu estava lendo lá. Exatamente. E as pessoas não percebem o quanto que você cria valor agregado com a música em relação a isso. Porque esse processo, esse ritual de ouvir música e você ficar interagindo com o álbum, com o encarte, com o disco, vai lá, tem que trocar de faixa, tudo isso criava um valor agregado, você desprendia mais tempo do seu dia dando valor àquele instante de ouvir música, porque também você não ouvia em qualquer lugar, você tinha que ali ouvir, então você tinha que separar um tempo do seu dia para sentar para ouvir música, então automaticamente cria-se um valor agregado enorme em relação a isso aqui. Que, não, mas eu posso ouvir em qualquer lugar. Mas você pode ouvir em qualquer lugar errado. Você não vai dar o valor, você não vai ouvir com atenção, você não vai prestar atenção. Ninguém fala que não tem mais ficha técnica. Então, assim, não existem as pessoas que fazem disco, elas não existem mais. Tem gerações que não sabem o que é isso. Exatamente. Então, assim, essa relação sempre foi muito séria, legal, hein, muito focada. Então, por conta disso, era muito mais sem graça do que as pessoas podiam imaginar. E você demorou para descobrir que esse seria seu destino também, trabalhar com música, ou foi rápido? Eu não lembro se foi rápido. Aconteceu. Eu não pensava em outra coisa. Né? Era só isso. O que demora, eu acho que numa casa como a minha, assim, o que demora é o que você vai fazer na música. Tá. O que vai ser música, vai. Né? Tá na cara. Só o que você vai fazer. Eu levei mais tempo para mergulhar no canto, porque talvez o fato do canto estar com você é o instrumento, você precisa que alguém descubra, alguém diga para você que você tem essa aptidão. Porque enquanto você senta na bateria, no piano, no violão, você se desloca para aquele instrumento e automaticamente você também tem a noção, você começa a tocar e você começa a ter a noção de que aí vai fazer aula e vai não sei o quê, daí você vai se desenvolvendo. Você não depende tanto da opinião de terceiros. Você cria. Agora, o canto, não. Porque você está aqui, você canta, você está jogando... Está no banho, você canta, alguém você tá ouve. Banho, canta, você está lavando louça, canta, você vai varrer a sala, canta. Então, se alguém não chegar para você e falar, cara, que isso? Pô, você já ouviu os caras cantando? Tá bacana isso aí. Alguém te chamar, pô, canta aqui que eu quero... Então, assim, isso levou um pouco mais de tempo. Mas esse mais tempo
foi tipo comigo com 10, 11 anos. Tá. Esse foi o tempo que eu acreditei na lorota do meu irmão de que eu era cantor, entendeu? Porque minha mãe já falava, mas eu não lembro. E já meu pai, com 4 anos, assim? tem já... vídeo dela, só botar no YouTube. Tem que vídeo legal. dela falando que eu decoro as melodias, que eu decorava as melodias antes dela. Que legal. Também, né? O HD zerado, né? É mais fácil, né? Minha filha também decora as melodias antes de mim e a letra, inclusive. Mas foi isso que demorou. Mas a partir do momento que eu decidi... Instrumento foi qual primeiro que você começou a tocar? Ou foi tudo ao mesmo tempo também? Cara, eu toco bateria. E por incrível que pareça, foi o último instrumento que eu interagi. Tá. Violão e piano, eu tentei, mas, cara, existia uma conversa dentro de casa, assim, meu pai falava assim, o instrumento escolhe você, porque o piano me escolheu. Aí, pode parecer piada, mas eu fazia isso, eu chegava na frente do piano e falava assim, me escolhe, pelo amor de Deus. Quero você. Vai, fala comigo. Ele não falava, ele não falou comigo, entendeu? Eu hoje toco, o que eu toco hoje de piano é para minhas produções, são coisas bem simples, tenho uma relação muito amistosa, amo o piano como instrumento, acho ele mágico, e o fato de você ter todas as notas à sua disposição, para um cara como eu, que tem uma memória muito boa, desenvolvida autodidaticamente, mas eu tenho uma memória muito boa, então eu consigo trabalhar os meus vocais, consigo trabalhar a composição, tudo no piano, pelo fato de eu ver o que está tudo acontecendo. Uma coisa que, para mim, no violão, que é uma coisa mais tátil, já não consegui interagir, entendeu? Fiz o dó, fiz o ré, quando chegou no fá, eu tive uma tendinite, falei, acho melhor não. Sempre é o primeiro chegou desafio na pestana, da vida falei, do músico. não. Falei, a música é diversão, não quero isso para mim. E aí o meu guitarrista, não, ó, o piano, o fá, não tem dor. Vou ficar no piano. O fá do piano é bem mais fácil. Pô, faço o fá do piano assim, pronto, já tá resolvido. Mas brincadeiras à parte, assim, eu tentei interagir com os outros instrumentos, mas assim, é coisa de amor e aptidão mesmo. O canto foi vindo bravamente tomando conta, mas assim, a bateria, que é o instrumento que eu toco, depois da voz, meu irmão é baterista, o João Marcelo é baterista. E eu não, né? Acho que quase toda criança tem um verdadeiro fascínio pela bateria, pelo visual, pelo som, pela coisa, aquela coisa movimentada. Sempre tem numa loja de brinquedo, tem uma bateria montada ali. É um negócio mágico. E eu tinha uma no meu quarto, né? O tempo todo, sempre que era a bateria do meu irmão. Quando ele foi começando a se desenvolver na área da publicidade, ele foi se distanciando do instrumento naturalmente. Então, as reuniões de criação, tudo, ele foi migrando para uma área de produção onde os teclados e os computadores foram tomando mais conta e a bateria foi ficando parada no quarto. E ele não pegava a bateria, ele não tocava mais a bateria. E aí um dia eu perguntei para ele, falei, cara, você não está tocando, posso montar para mim e tocar? Ele falou, claro, pega ela aí. Tá? Instrumento parado é instrumento prejudicado, bota o cara para trabalhar. E eu sou canhoto. Então, assim, eu não tinha essa coisa de interagir com o instrumento posicionado para minha facilidade. O violão era um problema, né? Tinha que trocar corda, tudo, não sei o quê. E aí a bateria, quando eu montei ela pro lado esquerdo e sentei e toquei um compasso e fez todo o sentido na minha vida, na cabeça, eu sentei e falei, gente, é isso. Aí, cara, peguei todos os meus discos, vinis, tudo, montei no meu quarto uma estação. Fio de fone longo, né? Primeira coisa, um bom fone tampado. E aí, cara, eu fiquei assim, alguns anos da minha vida que eu passava 4, 5 horas sentado na bateria tocando, fazendo bolha no dedo, tudo. Mas não desenvolvendo, o que eu falo assim, não desenvolvendo rudimentos e técnicas de baterista, né? Desenvolvendo a música pela bateria. Entendi. Então, assim, o mapa da música ficou mais claro para mim, tudo foi ficando mais claro. E automaticamente fui interagindo com o instrumento, pegando o jeito dele. A ponto... E sempre sozinho, você nunca teve aula? Não.
Que legal, cara. Mas é que, como o fato do meu irmão ser baterista, e eu, toda vez meu pai ia trabalhar, os bateristas sempre eu tinha uma intimidade maior, fui hold de baterista de Que gig legal. do meu pai e tudo mais, não sei o quê. Automaticamente você vai captando, né? E o baterista também é muito visual, e eu tenho uma memória muito boa. Então eu olhava e falava assim, é assim que ele faz, ótimo, vamos. Então entendendo a dinâmica do instrumento e vendo vídeos e vendo o cara tocando ao vivo, eu fui sacando, entendeu? E quando travava em alguma coisa, colava no baterista e falava, e aí? Aí o cara explicava, beleza, aí ficava lá até conseguir fazer. Então, eu desenvolvi isso até o ponto de ser cara de pau de gravar nos meus discos e tocar ao vivo. Tá. Era só isso que faltava para eu me considerar baterista. E aí, a partir daí, não parei nunca mais. Eu adoro. Atualmente, assim... hoje, depois de muitos anos, eu passei a ter um estúdio em casa que eu não tinha. Eu sempre ia para os lugares para trabalhar. E agora, com a pandemia, eu fiz um em casa. E tô tendo mais chance de interagir com a minha bateria do que eu fazia antes. Porque antes eu só usava ela no show e nos estúdios. Eu não tinha o hábito de tocar em casa. Entendi. Né? Até por isso era surpreendente, porque eu gosto tanto que quando eu interagia com o instrumento, parecia assim, cara, será que eu gosto mais do que cantar? Não é possível. Porque eu me divirto tanto fazendo isso aqui, mas aí eu descobri que é isso, é diversão mesmo. É um instrumento que, para mim, ele mapeia a música de um jeito que depois que eu gravei a bateria de uma faixa, essa música nunca mais ela vai ter... Eu vou ter dúvidas sobre ela e tudo mais. E me ajuda muito para cantar. Sim. Porque as subdivisões, toda a parte de marcação que você faz na bateria, das convenções, tudo, isso fica tudo muito... fica físico, né? Você fica com a memória física, muscular daquilo. E aí, na hora de cantar, eu já sei não, né? Eu tenho aquilo tudo muito mais natural para eu usar as divisões, para eu poder encaixar as melodias e tudo. Então, assim, é uma coisa que encaixa na outra. Eu falo que assim, eu conheço desde o último vagão até a locomotiva, né? O artista é a locomotiva e o batera é o cara que está empurrando todo mundo. Então, assim, eu sou as duas pontas, então assim, o meio aqui fica muito fácil de resolver. Fica fácil de lidar, né? Fica muito fácil. E o que você ouvia, cara? Era só música brasileira mesmo? Você, Não. nessa adolescência e tal, Não. até por ser baterista, você ouvia alguma coisa mais pesada? Eu só ouvia música, basicamente música americana e black music primordialmente, né? Tá. Earth, Wind and Fire. Sei. Gastar agulha e furar disco, Stevie Wonder, Quincy Jones... Michael Jackson. Depois, ficando um pouco mais velho, eu fui descobrindo o pop inglês, né? E George Michael e Companhia Limitada, Elton John, tudo. Mas, assim, nunca fui do rock. Adoro, mas nunca fui de ouvir, assim, de ter disco e tudo mais. Mas sempre foi isso. E aí, uma vez, um jornalista virou para mim e falou assim, pô, mas você só ouvia isso, você não ouvia o MPB? Eu falei, não, é que quando eu abri a porta do quarto e saí, a MPB estava lá, eu não precisava ficar ouvindo ela. Ela estava ali, estava tudo certo. Eu ficava 4 horas ouvindo isso, depois... e as outras 20 era MPB. Assim, é uma bobagem enorme, é um puritanismo na expectativa das pessoas, achar que o fato de eu ser filho do César Camargo e da Elis Regina, que eu só ia ouvir isso. Não, por isso eu não preciso ouvir. Eles estão lá, eu estou ouvindo, eu estou entendendo. Mas assim, quem nos apresentou Earth, Wind and Fire foi minha mãe e meu pai. Quem nos apresentou Prince foi meu pai. Quem apresentou Michael Jackson, o disco Off the Wall, foi a minha mãe que deu pro João. Eita, esse menino aqui esse menino vai longe, hein? Nossa. Acho que esse cara aqui tem menininho vai longe, hein? Então, assim, foi assim. Então, o Earth, Wind and Fire, quando veio ao Brasil, almoçou na casa da minha mãe, entendeu? Minha mãe recebeu eles. Eu não lembro, mas meu irmão lembra, tem memória melhor, porque ele é mais velho que eu, e ele lembra. Eles deram presentes, jaqueta. A gente tem a jaqueta da turnê até hoje. Então, assim, é uma outra relação, entendeu? Meu pai não ouvia música. Ele não tinha o hábito de botar música para ouvir. Ele não tem até hoje. Então, quando ele punha alguma coisa para ele ouvir, invariavelmente era para deleite. Não era para estudo, não era para buscar referência nem nada. E é nessas horas que eu ouvia esses sons. Que ele punha isso para ouvir. Então, Al Jarreau, Quincy Jones, Weather Report, The Yellow Jackets, tudo isso. O que eu conheço eram desses raros momentos de
de deleite do meu pai. Big Band, Count Basie, Duke Ellington. Nossa, música boa, né? Meu pai ouvia... pesquisem tudo isso que ele tá falando, vai moldar vocês de um jeito maravilhoso. Mas muda a cabeça, porque é aquilo que eu falo. A música rasa não te convence mais. Porque aí você fala assim, pô, mas é difícil de ouvir. Eu falei, então ouça mais, porque quando ficar fácil, a sua vida muda, entendeu? E eu percebo isso em casa, porque eu já sou muito mais audiofônico do que meu pai. Eu ouço de tudo o tempo todo. Só no carro dirigindo, que é mais raro, que eu gosto de ouvir notícia. Tá. Mas em casa, assim, boto um fone, vou varrer o jardim, fone, boto um som e vou lá, me entretendo. E eu comecei a mostrar para minha filha as mesmas coisas que eu ouvi quando criança. E, cara, é nítido. Ela tem 16 anos, vai fazer 17 essa semana. É nítido como ela curte tudo que os jovens curtem. Mas você percebe que as músicas mais rasas, ela ouve nas festinhas, mas ela não põe em casa para ouvir. Ela sabe o que é, tudo, mas em casa, esses dias eu entrei no quarto dela, ela estava ouvindo Ella Fitzgerald, entendeu? Eu falei assim, bem, ufa, tô fazendo certo, então tá tudo... Porque assim, é o tipo de base que traz senso crítico, entendeu? Porque quando alguém fala assim, pô, essa pessoa canta bem, esse músico toca bem, esse produtor é bom, aí quando você busca no seu acervo, né, matches, comparações para você fazer, se você só ouve tranqueira, talvez você cometa um deslize em elevar alguém a um excelente patamar, sendo que ele não tem gabarito para isso. Ao ponto que quando você ouve, você fala assim, legal, para isso aqui é beleza. Aí você olha ali e fala assim, mas né, temos essa galera aqui que... Né, a esperança também, né? A gente pensa, a esperança, né? Eu não vou gastar genial com qualquer um, né? Até pra você ficar com mais esperançoso, essa semana também. Meu filho tem 12 anos. E daí pediu pra colocar uma música pediu meu celular e falou, pai, deixa eu colocar uma música no carro. E colocou David Bowie, cara. Então, há esperança. Há esperança. Mas eu acho que, na verdade, não é nem uma questão de haver esperança. É que tem que ter a oportunidade. Você tem que mostrar. Ser acessível para ele. Exato. Né? Passa muito por esse contato no próprio lar, né? Exato. Você sabe que quando a minha filha começou a frequentar a escola, pequenininha, acho que ela tinha o quê? 3 anos, 2, 3 anos, o Bob McFerrin lançou um disco que ele ficou 4 anos fazendo, que chama Vocabularies. Esse disco mudou minha vida, porque ele juntou, acho que são 8 ou 10 cantores além dele, e o disco é inteiro com vozes, só vozes. Mas ele não é um disco a capela. Ele é um disco conceitual, de construção. Ele é quase um sinfônico feito por vozes. O disco tem 6 faixas. Só que as músicas são enormes, são peças grandes. E, como a Rafa era pequenininha, e a gente ia muito cedo para a escola, e algumas músicas era meio mantra, assim, eu pus no carro um dia para ver. Né? Para ver, se ela reclamasse eu ia tirar, né? E pus fomos um dia para a escola, no outro dia pus de novo, no terceiro dia ela já estava cantando as melodias do disco. E foi assim, esse disco a gente ouviu por, sei lá, meses, quase um ano a gente ouvia, todo dia de manhã a gente ia para a escola, aí ela pedia, põe aquela do Baby, aí eu punha, que a música tinha um Baby no final, ela queria, aí eu punha, ela ouvia, tudo, não sei o quê. Passados anos, eu estava vasculhando no carro, aí eu vi, apareceu o disco para mim. Eu falei, olha, 10 anos do disco, não sei o quê. Eu falei, que legal. Aí dei um play. Falei nada. Ela estava sentada do meu lado, adolescente, vendo coisa da escola, tudo. Começou a tocar o disco. Ela olhou e falou, ué, eu não ouvia isso quando era criança indo para a escola? Falei, e ela se lembrava a melodia toda, lembrava tudo. Aí, pronto, pegou, baixou no celular dela e ficou mais... uma semana que ela só ouvia esse disco. Então, assim, a gente tem que dar chance, entendeu? Não é porque ou é sofisticado demais, ou é cabeça demais, ou é estranho demais. Não é por causa disso que a gente não deve interagir com aquilo. A gente precisa criar esse senso crítico, né? Eu falo que assim, até o que você ouve e não gosta, te molda, né? Porque cria um parâmetro, né? Quando o ponteiro cruza aquele lado, você fala, não, isso aqui não é para mim, né? E, enfim, o jazz. O jazz é mágico, é mágico. Pô, jazz fusion eu não consigo ouvir, entendeu? Eu falo, eu não tenho competência para ouvir o jazz fusion. Ele me cansa, entendeu? Mas se você me chamar para ir ver um show em algum lugar, eu vou assistir, porque eu sei que ao vivo é demais. Que ao vivo é outra parada, entendeu? Então, assim, mas eu só sei disso por quê? Porque eu me dei a chance
de interagir com aquilo e entender. E pelo menos criar esse database na minha cabeça de senso crítico. Muito bom, muito boas dicas. Agora, para a gente fechar aqui, não tem como não perguntar para você a campanha recente da Volkswagen que teve a Elis, né? Porque para mim foi lindo, foi tudo mais, mas eu percebi que teve muita polêmica, até em grupos de WhatsApp, na internet, né? Onde que não tem, gente? Né? Eu falei, poxa, gente, até quando você dá uma notícia boa, gera polêmica. Eu falei, pô, toda a família estava envolvida, tudo mais. Como que foi esse processo e como que a família viu o resultado? Que acho que é o que mais importa, pelo menos na minha opinião. Olha, Fernando, é assim, explicando de uma forma bem didática para as pessoas entenderem. Nada, absolutamente nada que tem o nome Elis Regina acontece sem a gente saber. Nada. A gente está a par de tudo. Principalmente campanhas publicitárias, espetáculos, filmes, peças. Tudo tem a família envolvida. E se chegou até vocês, é porque a gente autorizou. Ponto. É simples como isso. E até isso vira polêmica, né? Não, vira polêmica porque, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento dos processos, de como que as coisas acontecem. Então, ficam criando novela na cabeça. Entendeu? A gente viveu 2 anos de pandemia, a gente viu como é que foi. Você criar teorias das conspirações, né? E factoides em cima de um assunto. Simplesmente, a gente recebeu o convite, a gente olhou toda a situação, olhou o filme, roteiro, tudo, e as perguntas que nós fazemos para nós mesmos, toda vez que a gente vai abordar a Elis Regina, é assim: agrega valor? Sim. Vai fazer uma conexão com as novas gerações e com as novas mídias e vai manter o nome dela firme? Sim. Em algum momento, depõe contra mancha ou cria qualquer tipo de rusga ou de fração na imagem da Elis? Não. Então a gente autoriza. Essas são 3 perguntas que a gente faz o tempo todo, né? Aí, tudo que vem depois disso é da cabeça das pessoas. Eu não tô aqui para controlar a cabeça de ninguém, entendeu? Simples assim. E ponto. Agora, e o resultado? O resultado foi lindo. Também achei. O resultado foi lindo. Os números das mídias dela aumentaram, o consumo de música dela aumentou. Jovens que não conheciam Elis, que foram passar a ouvir Elis. Pronto, cumpriu o papel, é isso. E a campanha é bonita, de bom gosto. Ela não tem qualquer outro papel que não seja esse. Eu não sou advogado deles, não tenho por que defendê-los, eu estou defendendo a nossa tese de ter colocado Elis a serviço dessa campanha. Foi lindo. Cara, ponto. Acabou. E segue o barco. E terão outras. E é para as pessoas acharem... para quem em alguns lugares eu vi, só penso em dinheiro, só penso em dinheiro. Nos últimos 10 anos, essa foi a segunda campanha que a gente aprovou da Elis. Nos últimos 20 anos, a gente aprovou 6. Então, assim, não é dinheiro, gente. Nossa, é uma homenagem, é uma memória. É simples assim. A imagem da Elis, se ela é forte, se ela é presente e se ela tem capacidade de gerar esse assunto todo, o mérito é dela. A gente aqui só representa o legado e Elis é um patrimônio e ela hoje a Elis é uma empresa. Então, assim, como empresa, eu olho a imagem da empresa de uma forma diferente. Eu não olho para a empresa como se fosse a minha mãe sentada aqui do meu lado. Se ela estivesse aqui do lado, ela teria respondido, não eu. Eu tenho que responder em cima da instituição. A instituição Elis Regina tem uma série de coisas. A gente tem, inclusive, acordos de cavalheiros. E cabe a vocês, né, gente? Somos nós que decidimos. Temos acordo de cavalheiros entre os herdeiros de se um não quer, não acontece. Não é porque um quer que vai acontecer. Então, assim, tudo isso a gente tem numa relação ultra saudável, pensando só na manutenção do nome e da força dela. Então, tirando isso, qualquer coisa disso como é que fala? É o crítico de sofá enchendo o saco da gente. Sempre tem, né? Só isso. E você falou legal, você falou que as pessoas foram apresentadas, né? Meu filho, quando viu o comercial, que ele percebeu que era, né, como chama? Tipo um holograma, não sei como chama a técnica inteligência oficial, artificial. Inteligência artificial, né? Ele percebeu, ele me perguntou quem que era. Daí foi uma maneira que eu apresentei pro meu filho, por exemplo, quem era Elis Regina. Olha que bacana. Exatamente. Né? Assim como quando o filme saiu... houve uma corrida desenfreada no YouTube para ver vídeos da Elis, né? Você pensa assim, os maiores artistas hoje no Spotify têm entre 3 e 4 milhões de listeners, né, de ouvintes
mês. Eles têm 3 milhões. Olha que legal. Muito bom. A culpa é dela. É só dela. Só dela. É tudo responsabilidade bom, né? na conta dela. Pedro, muito obrigado, cara. Que papo Obrigado gostoso. você, Ficaria Fernando. muito mais tempo aqui com você. Um Imagina. prazer te receber aqui. Uma honra você estar aqui no Ponto de Fala. Obrigado. Quero que você deixe a sua arroba aí nas redes sociais para quem ainda não te segue, começar a Arroba seguir. Pedro Mariano Oficial. Tá Não tem fácil, como errar, tá fácil. né? Pedro Mariano Oficial. E obrigado, que a gente ouça aí muito mais música vindo de você, que a gente sempre quer e sempre muito bem-vinda. Obrigado mesmo. Um beijo a todos e até a próxima. E obrigado você que acompanhou aí mais um episódio do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não fez. Deixe seu like, seu comentário, sugestão, pergunta. Sempre é muito bem-vindo aqui. E não se esqueça também, a gente está lá no Apoia-se, conta muito com a sua ajuda. Então apoia.se/ponto de fala. Venha ser um apoiador do canal e ajudar a gente a manter esses papos vivos aqui todas as terças e quintas. Eu sou o Fernando Tuller. Esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.